Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, 3 de maio de 2026, mais um dia onde o Senhor nos concedeu, vida, saúde, e nós estamos aqui pelos cuidados do Senhor. Nós estamos vivendo mais este dia, mais esta manhã, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem ouvido, o nosso grito de socorro, o Senhor, nós somos alcançados pelas misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidas. As misericórdias do Senhor são a causa, aonde o inimigo de nossas almas não consegue nos atingir, embora de certas formas, ele joga laços, dardos, ele tenta, de várias formas, mas aquele que está na presença do Senhor é protegido. Nós que estamos na presença do Senhor, nós temos uma proteção sobrenatural, e o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus, Ele tem ouvido as nossas orações, tem nos dado resposta, tem nos mantido de pé, tem renovado, tem restaurado, tem cuidado de nós, enfim, tem cuidado de nós em todas as áreas da nossa vida. E nessa manhã eu quero deixar aqui para a nossa meditação Salmo de número 11, onde diz assim o contexto: Deus salva os retos e castiga os ímpios. Então, irmãos, os que andam, na retidão, os que andam no caminho do Senhor, Deus, ele salva. Aquele que é salvo, aquele que é protegido, é porque está na presença do Senhor, está obedecendo os mandamentos de Deus, está sobre obediência, porque a palavra de Deus diz que a obediência quebra maldição. Então, aqueles que estão, no caminho do Senhor, está vivendo uma vida reta, está vivendo uma vida, orientada pelo Espírito Santo de Deus, este é salvo, este é guardado, este é protegido, mas os ímpios são castigados. Em momento nenhum nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que o ímpio ele vai ser bem sucedido, que o ímpio ele vai ser vitorioso. Muito pelo contrário, os ímpios serão desarraigados da terra, os ímpios serão destruídos. Então aquele que não anda na justiça, que não anda, no caminho da retidão, que não obedece a Deus, tem um fim triste para ele. Mas aquele que anda no caminho, obedecendo a Deus, ele tem um caminho, ele tem largos dias, tem dias de bênção, dias de vitória, como diz o Salmo de número 23. Não falta proteção, não falta livramento, não falta a justiça de Deus, não falta o trabalhar de Deus, porque Deus, ele trabalha somente na verdade. Deus, ele é justiça. Não adianta você pegar uma mentira achando que Deus vai agir em cima daquela mentira, achando que Deus vai fazer algo a seu favor em cima daquela mentira. Não, porque o nosso Deus, ele é verdade. O nosso Deus, ele é verdade. E o próprio filho dele disse, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Deus, ele só trabalha a favor daqueles que falam a verdade, que anda na verdade, que vive a verdade. Não adianta pegar mentira, contar uma história longa, achando que vai ter benefício naquilo ali. Não adianta fazer algo que Deus, ele está vendo, porque o nosso Deus, ele vê, o nosso Deus, ele é vivo. E o nosso Deus, ele sabe, ele é o princípio e o fim. Ele sabe como tudo começou e ele sabe como tudo vai terminar. Então não adianta você pegar mentira, inventar uma história bonita, inventar uma poesia para obter vitória sobre o justo, porque isso não vai acontecer. E muitas das vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim: mas fulano está desse jeito, mas ele está bem, ele está sorrindo. Bem aparentemente. Bem aos olhos, humanos, mas aos olhos espirituais nada vai bem. Tem pessoas que se mantêm a aparência. Nós vemos aquela aparência e muitas das vezes até pela aparência, até pelo sorriso, nós podemos ver que é um sorriso forçado, que é um sorriso que por detrás daquele sorriso tem maldade, por detrás daquele sorriso tem traição, por detrás daquele sorriso tem perversidade, porque o ímpio, ele é perverso, o ímpio, ele não tem amor próprio e ele não tem amor pelo próximo.
Então aqui a palavra de Deus diz que Deus ele castiga o ímpio, num determinado momento ele vai ser castigado. E a palavra de Deus diz que num determinado momento ele vai ser desarraigado, ele vai ser arrancado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, ela é pura e é verdadeira. A palavra de Deus, ela se cumpre. E nós que estamos aqui sobre a face da terra, nós temos visto o cumprimento da palavra de Deus. Nós temos visto o cumprimento das promessas de Deus. São palavras que não falham, são promessas que não falham. Quantas das vezes, irmãos, o ímpio quis nos prejudicar de alguma forma? Quantas das vezes o ímpio quis, nos jogar de lado? Jogou laços à beira do caminho, fez armadilha para que nós caíssemos nela. Mas a palavra de Deus diz, que eles mesmos vão cair nas suas próprias redes. Eles mesmos vão cair nos seus próprios laços. Olha só como que Deus é justo. Eles fazem a cova e eles mesmos vão cair na cova. Você pode ler na palavra de Deus, não é palavra minha, é palavra de Deus. E Deus, irmãos, ele é Deus de oportunidade. Ele está dando a oportunidade para que o ímpio se arrependa. Porque se buscar arrependimento, tem. Se buscar arrependimento, se confessar, se mudar de vida, se mudar de posição, Deus ele é poderoso para fazer tudo novo. Mas se permanecer naquele mesmo estado, porque Deus espera de mim e de você confissão. Deus espera, nós chegarmos até Ele. Deus está esperando para que reconheça que Ele é Deus poderoso, que seja livre dos seus pecados, dos nossos pecados, que seja livre da impiedade. Porque o ímpio, irmãos, de primeira mão, parece que está tudo bem, parece que está prosperando, mas Deus não prospera na impiedade, Deus não prospera na mentira, Deus não prospera no engano, porque o ímpio, ele é mentiroso, ele mente, ele engana, ele é perverso. O ímpio, ele mata os sonhos, porque a inveja mata, e o ímpio, ele é invejoso. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa tem até uma condição boa de vida financeira, mas ele é ímpio e ele inveja aquilo que o justo tem. A inveja, a palavra de Deus diz que é a podridão dos ossos, apodrece, mata. Mas nós que temos Jesus Cristo, quando nós clamamos, quando nós repreendemos o mal, ele tem que ir embora, ele tem que bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a palavra de Deus diz, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, quando o justo clama, quando o justo ora, há resposta. Quando o justo ora, quando o justo clama, há livramento. E o nosso Deus, ele é poderoso para livrar, em nome de Jesus Cristo. Então, nos diz assim o Salmo de número 11. No Senhor confio. Olha o que o salmista já começa a declarar. No Senhor confio. Aonde está a sua confiança? Na força dos seus braços? Na força da sua boca? Porque a palavra de Deus diz, que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra os principados, E o justo, irmão, ele está sobrecarregado de maldade. O justo, ele anda orientado pelo adversário das nossas almas. Porque tudo que o ímpio faz é para destruir, é para destruição. Mas aquilo que o justo faz é para a glória do Senhor. Então aqui o salmista começa dizendo, no Senhor confio. Como dizeis a minha alma? Fugi para a vossa montanha como pássaro. Olha só, irmãos, aqui como que é a palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado quando nós estivermos passando pela luta, pela prova, de apresentarmos, a nossa situação ao ímpio. Porque o ímpio, irmão, ele não tem palavras de benevolência. Ele não tem palavras que vai nos levantar. E aqui nós vemos, que o ímpio aqui estava dando conselho para Davi fugir daquela montanha como pássaro. E não era o momento dele fugir. Então o ímpio, irmãos, ele só quer ver o nosso tombo. O ímpio só quer ver a nossa queda. Então ele faz toda uma armação.
E se nós não tivermos discernimento, se nós não buscarmos em Deus, nós caímos no laço do passarinheiro, como diz o Salmo de número 91. Então aqui ele estava dando, o ímpio estava dando conselho para Davi fugir para a vossa montanha como pássaro. Ou seja, ele tinha que fugir daquela situação, daquele momento. Irmãos, as provas que nós passamos, a luta que nós passamos, é Deus que nos sustenta, é Ele que nos mantém ali naquele lugar, é Ele que nos mantém naquela posição, mesmo fracos carnalmente, mas o Senhor nos fortalece. Mesmo coagido diante de alguma situação, mas o Senhor está ali ao nosso lado, porque a sua palavra diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. De um lado cai, de outro lado cai, mas o Senhor, Ele nos mantém ali. E nós precisamos nos posicionar na presença do Senhor. Então aqui o ímpio estava dando, conselhos para Davi para que ele fugisse, não para que ele fosse salvo, não para que ele tivesse, um caminho de vitória, mas o ímpio aqui estava querendo ver a derrota de Davi. Pois eis que os ímpios armam o arco, olha só o que diz a palavra. Pois eis que os ímpios armam o arco, porém põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Os ímpios, irmãos, eles armam laços, põem as flechas. As flechas são os maus conselhos. As flechas são os maus caminhos que nos é apresentado a cada dia. E a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O ímpio, ele não quer ver a nossa vitória, o ímpio quer nos ver caído, o ímpio quer nos ver morto. Se nós seguirmos o conselho do ímpio, nós não vamos ter vitória. Se nós seguirmos o conselho do ímpio, nós vamos afundar cada dia mais. Mas se nós ouvirmos o conselho do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós vamos ser vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos garante vitória. Mas para isso nós temos que ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, essa voz suave, essa voz tranquila. A voz do Espírito Santo de Deus, irmãos, ela é tranquila, ela é suave. E nós vemos a diferença quando nós meditamos na palavra de Deus. O ímpio, irmãos, quando o ímpio nos dá conselho, o conselho do ímpio traz perturbação. O conselho do ímpio traz uma ansiedade. O conselho do ímpio traz diversidade, porque vem com vários confrontos, vem com várias palavras. O conselho do ímpio traz indecisão. Quando você conversar com alguém que você sair dali confuso, indeciso, não é o Espírito Santo de Deus. Não vem de Deus. Mas quando você conversa com alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele te dá um conselho e aquele conselho ele desce tranquilamente. Você sai da presença daquela pessoa tranquila. Você sai da presença daquela pessoa com a certeza de que aquela palavra, de que aquele conselho vai trazer solução. Quando nós conversamos com uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, irmão, os nossos olhos são desvendados. Porque o Espírito Santo de Deus desvenda aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Diferente do ímpio. O ímpio ele vem para confundir. A palavra do ímpio traz confusão. A palavra do ímpio traz contenda. A palavra do ímpio traz desavença. E tudo isso para tirar o nosso foco da presença do Senhor. Porque é na presença do Senhor que nós vamos vencer. E o inimigo, sabendo disso, que na presença do Senhor nós somos mais do que vencedores, ele faz de tudo para tirar o nosso foco. Apresenta coisas, apresenta projetos, falas que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos vivendo. Tudo para nos ver destruído, mas o nosso Pai, ele é poderoso para nos dar vitória. E aqui diz, flechas na corda, para que com elas atirem as escuras, aos retos de coração. Então o ímpio ele solta a palavra para todo lado. É como se fosse um liquidificador aberto. Coloca líquido dentro ali daquele liquidificador e tira a tampa dele e liga ele para você ver. Vai sair coisa para tudo enquanto é lado, vai espirrar coisa tudo para quanto é lado. Assim são os conselhos dos ímpios. São flechas na corda.
para com elas atirarem as escuras, ou seja, sai jogando palavra de tudo enquanto é jeito, sai falando coisa desconecta. E outra coisa, o ímpio ele é murmurador. Se você estiver conversando com uma pessoa, estiver se relacionando com uma pessoa, seja onde for, dentro da igreja, no círculo de oração, essa pessoa está murmurando, sai fora porque é ímpio. Está ali, mas não está com o coração voltado para as maravilhas de Deus. Está ali por estar. Então nós temos que vigiar, irmãos, nós temos que vigiar e pedir ao Senhor discernimento. Porque muitas das vezes Satanás ele vem disfarçado. Mas só que a farsa, ela não fica para toda sempre, porque Deus não deixa. O nosso Deus ele é poderoso para desvendar as maravilhas. E aqui diz, né, as escuras aos retos de coração. Então nós, irmãos, que estamos na presença do Senhor, nós temos que buscar no Senhor, botar o nosso joelho no chão e pedir ao Senhor o conselho que vem do céu, a resposta que vem do céu para a nossa vida. E aqui diz, né, o versículo 3, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo. Nós somos provados, irmão. Quando nós estamos passando pela luta, quando nós estamos passando as adversidades, são provas. E nas provas o Senhor nos sustenta. Nas provas o Senhor nos mantém de pé. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não nos deixa confundido, o Senhor não nos deixa, né, submergir. A palavra de Deus diz que se passarem pelas águas, elas não submergirão. Se passarem pelo fogo, não vão se queimar. Mas para isso nós temos que estar fundamentado na palavra. Nós temos que estar fundamentado na palavra de Deus. Fundamentado no Espírito Santo de Deus, deixar o Espírito Santo de Deus fluir na nossa vida, falar conosco, obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O Senhor prova o justo. Então, quem sabe esse momento que você está vivendo, você está sendo provado. Nós, irmãos, são como o ouro, né? O ouro, para dar o seu brilho, ele passa pelo fogo. E não é uma vez só, não. São várias vezes para se tornar aquela joia preciosa, aquela joia bonita, que brilha. E assim é a nossa vida na presença do Senhor. Quando nós somos provados, nós estamos passando, né? Deus está limpando, Deus está tirando as impurezas, Deus está tirando, né, as frestas, as brechas, as manchas. Porque vão herdar o reino do céu, os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então nós precisamos ser purificados. E esses momentos de lutas, irmão, esses momentos de prova são para nós aproximarmos mais de Deus. Porque muitas das vezes, quando tudo está bem, nós esquecemos de orar, nós esquecemos de buscar, nós esquecemos de meditar, nós esquecemos de cantar louvores, nós esquecemos de colocar um hino para rodar dentro da nossa casa, nós esquecemos de ler a Bíblia. E aí as manchas vai vindo. E aí, né, a sujeira vai entrando, porque nós não estamos buscando. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Nós precisamos nos relacionar mais com Deus, com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos provados, nós somos purificados. Glória a Deus, aleluia. Porém o ímpio, ao que ama a violência, odeia a sua alma. Olha só, irmãos. Porém o ímpio e ao que ama a violência. O ímpio, irmão, ele é violento. Ele ama a violência. O prazer dele é ver destruição. O prazer do ímpio é ver choro, é ver pranto. O prazer do ímpio é ver ali contenda. Quantas contendas nós vemos dentro dos lares, dentro das igrejas. É o ímpio agindo, é o ímpio falando. E muitas das vezes, irmão, o homem e a mulher de Deus dá ouvido ao ímpio. E quando dá ouvido ao ímpio, é contaminado. O ímpio, ele vem para contaminar, ele vem para destruir. Ele ama a violência e odeia a sua alma. Ele ama a violência e odeia a alma. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é paz. O Espírito Santo de Deus, ele nos ama. Tanto é
que o amor é tão puro do nosso Deus para conosco, que tem o Espírito Santo que fala no nosso coração, nos mostra onde é que nós estamos errando, aonde é que nós não podemos ir, o que é que nós não podemos fazer, o que é que nós não podemos falar. O Espírito Santo de Deus, ele confronta conosco, porque Deus nos ama, Jesus Cristo nos ama. Então o ímpio, ele vive de maquinar o mal. O ímpio, ele vive de desejar o mal. O ímpio, ele vive de desejar o tombo do seu próximo. Muitas das vezes o ímpio, nós vemos o ímpio rindo, né? Do tombo do próximo, da derrota do próximo, da tristeza do próximo. Ele é impiedoso em todos os momentos, em todas as situações, ele é impiedoso, mas o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus, ele é misericordioso. Glória a Deus, e Deus nos ama. E o versículo 6 nos diz assim: sobre os ímpios fará chover laços. Olha só, como que o ímpio vai ser destruído. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre, e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu corpo. Ou seja, o ímpio será todo destruído. Os planos dele contra a nossa vida será destruído, assim como o inimigo de nossas almas. Ele não prevalecerá perto de nós. Os planos do inimigo contra a nossa vida não prevalecerão, desde que nós estivermos na presença do Senhor, desde que nós estejamos vivendo em obediência. E nós temos que buscar, irmãos, a presença de Deus de dia e de noite, porque o inimigo de nossas almas, ele não cansa de nos afrontar, ele não cansa de estar rodeando, de estar buscando uma brecha. E é nessa brecha, seja ela grande, seja ela pequena, ele entra e ele faz destruição. Mas sobre o ímpio, laços, vão ter laços, porque ele arma o laço, mas ele mesmo vai cair nele. Vai fogo e enxofre e vento tempestuoso. Então ele vai ser destruído, ele, os laços, os planos, os desejos dele contra a vida daquele que está na presença do Senhor vai ser destruído. Será isso a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O Senhor é justo e ama a justiça. Foi o que eu disse lá no início. Deus, ele só trabalha na justiça. Deus, ele só trabalha na verdade. Então você pode pegar mentira aqui, pode pegar mentira ali, pode pegar outra mentira ali, pode fazer uma poesia dali, pode fazer algo dali, pode enfeitar todo aquele cenário, mas não adianta, porque Deus não vai dar vitória ao ímpio. O ímpio, ele não tem vitória. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. E o seu rosto olha para os retos. O olhar do Senhor está para aquele que anda em retidão, para aquele que anda na vereda da justiça, para aquele que está no caminho, para aquele que se posicionou. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Seu rosto olha para os retos. Então, o olhar do Senhor está para aquele que está clamando, que está pedindo misericórdia, que está pedindo perdão, que está pedindo renovo, que está confessando os pecados, que não maquina o mal contra o próximo. Irmãos, tem momento que o ímpio, ele é tão maldoso que ele pratica contra si mesmo, ele se autodestrói. Louvado seja o nome do Senhor, mas nós que estamos na presença do Senhor, nós que confessamos Jesus como Salvador, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e a bênção a nós, a livramento para nós, a proteção para nós. E o nosso Deus, ele é poderoso, por isso nós estamos aqui. Vamos orar nesta manhã. Medite aí no Salmo de número 11, tem bênção para a tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por este dia, por esta manhã maravilhosa, por esta segunda-feira. Te agradecemos pela tua palavra, ó Deus. E te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos pelas tuas maravilhas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está perto de nós, cuidando de nós, nos livrando dos laços do passarinheiro, nos livrando, Senhor, da impiedade, da maldade, da língua enganadora, da língua mentirosa. Obrigado pelos teus cuidados.
Obrigado porque o Senhor tem ouvido e respondido as nossas orações. Meu Deus, se há alguma incredulidade, se há alguma sujeira na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, nós te pedimos, ó Deus, que o sangue de Jesus Cristo venha nos purificar. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, com teu poder de graça, porque a tua misericórdia são a causa de nós sermos consumidos. As tuas misericórdias são a causa, ó Deus, de nós sermos purificados. É mais uma oportunidade. A tua graça, Senhor, nos basta. E é pela tua graça que nós estamos vivos. É pela tua graça que nós recebemos, ó Deus, as maravilhas que vêm de ti. É pela tua graça, ó Deus, que nós lemos e entendemos a tua palavra um pouco mais. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade e retira de nós tudo aquilo que não te agrada. E nos livra, Senhor, da impiedade, nos livra, Senhor, da maldade, nos livra, Senhor, da língua mentirosa, da língua enganadora, nos livra, Senhor, dos laços escorregadiços, dos planos diabólicos e satânicos contra a nossa vida. Nos livra, Senhor, da impiedade, nos livra, Senhor, da maldade. E o Senhor é poderoso para nos guardar e nos proteger. Meu Deus e meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem sido jogado, Senhor, em direção às nossas vidas, palavras de maldição, maus conselhos, ó Deus, que caia por terra e que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria, ó Pai, para nós não cairmos no laço do passarinheiro, para nós não cairmos, ó Deus, na roda dos escarnecedores, mas que o Senhor nos dê o grande livramento e que nós venhamos nos afastar desses ambientes, ó Pai, dessas pessoas. Porque se nós ficarmos convivendo com ele, nós vamos ser contaminados e nós precisamos ser limpos. E o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. Que venha ser, ó Deus, arrancado de nós, jogado para longe de nós, toda impiedade, toda maldade. Senhor, nos cubra com teu manto sagrado, nos guarda e nos proteja, dê-nos um dia abençoado. E a tua palavra diz que o Senhor guarda a nossa entrada, o Senhor guarda a nossa saída, e aonde nós colocamos a planta de nossos pés, nós queremos estar sobre a tua proteção e sobre a tua intervenção. Nos guarda e nos protege. A tua palavra nos garante que o Senhor é guarda fiel do seu povo. E a tua palavra nos garante que o olhar do Senhor está em direção aos retos, ao justo, aquele que busca, aquele que clama. E nós estamos clamando, nós estamos pedindo perdão pelos nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Nós estamos, Deus, almejando a tua presença, almejando, Senhor, nos alimentar da tua palavra. E nos ajuda, Senhor, a permanecer de pé. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fique na graça, fique na paz e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.